Muito boa tarde, muito boa noite. Como estão as coisas? Semana começando, possibilidades se abrindo. Tudo quando reinicia, abre possibilidades. É tão típico isso nos aparelhos eletrônicos. Quando eles engatam, quando eles teimam, quando eles se paralisam, quase sempre precisamos reiniciar. E nós? Não seremos assim também? Não entramos nós em caminhos, condutas que nos saturam como acumuladores de lixo espiritual, de lixo mental, até que a Defesa Civil precisa vir com caminhões retirar toneladas e toneladas de lixo? Ou seja, a vida precisa provocar uma catarse, uma limpeza, uma faxina em todos nós, para que a gente possa reiniciar? O que aconteceria conosco sem a possibilidade de reiniciar? Na mente e no corpo. Vocês já pensaram nisso? Veja como vivemos o erro, como vivemos as situações difíceis. Retemos em cada situação de erro montanhas de lixo. Quando erram conosco, guardamos mágoas. E como não são poucas as vezes que alguém erra conosco, numa vida apenas acumulamos muitas mágoas. E esse sentimento, é claro, tóxico, porque é lixo. Nós, porém, também erramos com os outros e assim também acumulamos outro tipo de lixo, a culpa. Culpa é um lixo terrível, é um veneno de alma. E como nós não erramos pouco, também erramos muito com as pessoas, o sentimento de culpa vai se acumulando. E assim mecanismos de defesa como preconceitos, medos, também vão se somando, se juntando, se acumulando, e quando nós vemos, estamos saturados, entupidos. Como os acumuladores de lixo material, chega a um ponto que eles não conseguem mais se mover dentro de suas próprias casas. Chega a um ponto em que estão presos dentro de si mesmos. Não é terrível viver assim? Como avançar? Se nós não paramos de errar com os outros, se os outros não param de errar conosco, e se a gente lida tão mal com o erro que nos tornamos acumuladores de veneno e de lixo espiritual, tanto que ficamos paralisados em nós mesmos, tanto que esse lixo, como o lixo material, atrai ratos, baratas, animais peçonhentos, também o nosso lixo espiritual atrai outros acumuladores na forma de influenciadores, obsessores, manipuladores,
encarnados e desencarnados, que são atraídos pelas nossas desarmonias como um imã, puxando as desarmonias deles. Semelhante atrai semelhante. Onde vai parar isso? Se lixo atrai lixo, se mágoas e culpas atraem outros erros que produzem mais mágoas, mais culpas, qual o fim disso? Como nos curarmos disso? É aí que surge essa fabulosa ferramenta de Deus, a reencarnação. Porque nascendo de novo, com o esquecimento de vidas anteriores através da infância, abre-se a nossa mente, abre-se nosso coração para conviver novamente com as pessoas às quais estamos amarrados, algemados, aprisionados. Que maravilha é esse esquecimento! Que maravilha é reiniciarmos com mente aberta, com o coração aberto. Ainda que não esqueçamos completamente as vidas anteriores, deixamos de lado. As memórias se enfraquecem muitíssimo e não agem sobre nós conscientemente, agem apenas inconscientemente. Mesmo assim, abrindo possibilidades fantásticas para cada um de nós. Analisar, aprender a reencarnação é o nosso objetivo nesses nossos últimos e nos próximos encontros. Estudar, buscar a lógica, a utilidade, a imprescindibilidade da reencarnação, sem a qual ficaríamos completamente travados, presos em nós mesmos, nas nossas relações, sem possibilidade de avançar. Vamos lá? Vamos estudar hoje mais uma etapa do item 222 de O Livro dos Espíritos. Nessa passagem de hoje, temos o item chamado Análise da existência única em corpo físico. Por que Kardec resolve fazer essa análise da existência única em corpo físico no capítulo em que ele ensina a reencarnação? Simplesmente porque, se não nascemos e renascemos através das muitas vidas, uma explicação apenas é possível. Claro, nascemos uma única vida. E que implicações, que ignorâncias, que impossibilidades nos traz a doutrina da vida única? E que imensas possibilidades nos abre a doutrina e a realidade das vidas sucessivas e da reencarnação. Vamos lá? Diz Kardec assim: consideremos o assunto sob outro ponto de vista, deixando de lado o ensinamento dos espíritos e levando em conta unicamente o aspecto filosófico da questão. Raciocinemos sobre essa questão. Se a reencarnação não existe, o homem possui apenas uma existência em corpo físico. Isso é evidente.
Se ele possui somente uma existência, a alma de cada homem seria criada por ocasião do seu nascimento, a menos que se admita a anterioridade da alma. Então, vamos começar por essa possibilidade da pessoa não acreditar nas muitas vidas, mas acreditar que a alma já existia antes do nascimento. Nesse caso, o que era a alma antes do nascimento? Pergunta Kardec. Seu estado não poderia constituir por si só uma existência sob uma forma qualquer? Ora, se a alma existia antes do nascimento, era uma existência. Isso não é uma outra vida? Não vem ela então, não vimos os seres então antes de encarnar com alguma vivência? O que era a alma antes do nascimento? Seu estado não poderia constituir por si só uma existência sob uma forma qualquer? Aqui não existe meio termo possível. Ou a alma existia antes do corpo, ou não existia. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ou não consciência de si mesma? Se não tinha, é como se não existisse. Mas se tinha individualidade, ela estaria progredindo ou estaria estacionária? Em ambos os casos, qual era a situação da alma ao encontrar-se com o corpo? Aceitando a crença popular de que a alma nasce com o corpo físico, ou o que vem a ser o mesmo, que antes de reencarnar, ela possuía apenas qualidades negativas, perguntamos: 1. Aqui Kardec nos traz uma série de perguntas para analisarmos a doutrina da vida única e a doutrina das vidas sucessivas. Porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas com a educação. De onde vem a diversidade das ideias humanas que se revelam em tão tenra idade? Desde pequenos irmãos criados da mesma forma, desde pequenos gêmeos univitelinos que têm, portanto, a mesma base genética. De onde surge a diversidade dos pensamentos? É uma pergunta legítima que todo pai e toda mãe faz, especialmente os pais de gêmeos, mas também as pessoas em geral. Como pode haver tanta diferença entre os seres de uma mesma geração, de uma mesma nacionalidade, de uma mesma raça? Há muito tempo vem se perguntando isso à criatura humana. Então, o item 1, porque a alma revela aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas com a educação. Pergunta número 2, de onde vem a aptidão extranormal que certas crianças de tenra idade possuem para determinada arte ou ciência, enquanto outras permanecem inferiores ou medíocres durante a vida inteira. Por que Deus daria dons artísticos, científicos, para algumas das suas criaturas e não para outras? É justo? Qual a base disso acontecer? Item 3, pergunta número 3. Por que somente alguns possuem ideias inatas ou intuitivas? De onde surgem essas ideias inatas? Seriam todas trazidas pela mediunidade?
O que é, afinal de contas, o inconsciente, que a ciência já testou, que é a explicação para tantas coisas? De onde vêm as ideias inconscientes? Se não são da experiência do meio, se não são da nossa base genética, as duas alternativas constitutivas da personalidade humana, segundo a teoria do comportamento, se um comportamento, uma tendência, uma aptidão não vem nem da genética nem do meio, de onde vem? Fundamental que nós, na sagrada tarefa do autoconhecimento, nos proponhamos, investiguemos e estudemos essas possibilidades. 4. Por que certas crianças possuem instintos precoces para os vícios ou para as virtudes? Sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, que não combinam com o meio onde nasceram. Todos nós conhecemos, é só observar a vida. Pais nobres que geram filhos perversos, criminosos, e o contrário. Uma família toda corrompida na criminalidade, na ideia perversa, e que, no entanto, geram uma criança virtuosa. Como isso é possível? Essa questão vem desafiando a humanidade, os cientistas, os filósofos, os religiosos há muitíssimo tempo. Continuando na pergunta, pergunta número 5, por que certos homens, independentemente da educação, são mais avançados que outros? Por quê? As inteligências precoces. Deus daria presentes, teria privilégios entre seus filhos? Ora, se pais medianos, se mães medianas da terra percebem como é perverso, como seria ruim criar os filhos com privilégios, fazendo diferença entre eles, dando muito para uns e nada para outros, como poderia ser que o Pai do Espírito, que o Pai da vida, que Deus, perfeito, bondoso, amoroso, muitíssimo mais que nós mesmos, criasse seus filhos muitíssimo menos, com preferências, com privilégios? Seria absurdo e injustificável. Pergunta número 6 e última. Por que existem selvagens e homens civilizados? No mesmo momento da Terra, diferentes povos, num mesmo povo, diferentes populações de diferentes regiões. Em cada região, em cada família, irmãos tão diferentes uns dos outros. Por que isso? De onde surge tanta diferença? Continua Kardec, por que será que, se pegarmos uma criança de uma raça primitiva, de uma raça limitada, recém-nascida, retirada dali e a educarmos nas melhores escolas, não será possível fazer dela um cientista ou um filósofo? De onde surgem essas habilidades, essas capacidades, essas tendências, essa elevação de pensamentos e sentimentos, e tendo ao lado às vezes como irmãos, com bases genéticas muito parecidas, com educação muitíssimo semelhante? Um ser
mais evoluído, um ser disponível, inteligente, filósofo, enquanto o outro, primitivo, agressivo, violento, egoísta. Como explicar tantas diferenças na Terra? Não é assim? Essa questão vem retendo a humanidade há muito tempo e, sem dúvida, percebendo a necessidade objetiva da reencarnação, sairemos dessa pena de nós mesmos perante outras criaturas superdotadas, esse orgulho de nós mesmos perante outras criaturas pouco dotadas. Poderemos sim entender a origem de tantas ideias inconscientes. A ciência do comportamento, a psicanálise, a psicologia reconhecem termos no nosso inconsciente a expressiva maior parte de nossas ideias, de nossas tendências, de nossas capacidades. Mas como assim? Por que processos os nossos porões e os nossos sótãos ficaram tão cheios de ideias, de talentos, de capacidades, de diferença entre os seres? De onde surgiu isso? Para nós aceitarmos as nossas tendências, os nossos talentos, assim como as nossas insuficiências, nossos vícios, é fundamental que nos debrucemos sobre a questão. E assim fazendo, estudando a diversidade humana, veremos que necessariamente uma parte precisa ser explicada, uma parte precisa estar contida da explicação da extrema diferença entre os seres em momentos anteriores ao nascimento, porque os seres já nascem com muitas diferenças. Ou dito de outra forma, diferenças que vão surgindo ao decorrer da vida, nem todas podem ser explicadas pela influência do meio, nem pela genética. De onde vem tal riqueza do nosso universo interior, tal pobreza que existe em nosso universo interior? A tarefa, impormos-nos, como é de urgência, a tarefa do autoconhecimento, a tarefa do conhecimento da criatura humana, nos empurrará inevitavelmente para a certeza de que algo aconteceu nas almas das crianças antes do nascimento. E como não são ideias suaves, nem tendências pouco diferentes, mas é muito grande a diferença entre os seres, as diferenças só podem ter sido geradas em largos períodos de tempo, em importantes vivências. E onde se deu esses largos períodos, essas importantes vivências? Só pode ser em vidas anteriores. Estude isso, minha amiga, meu amigo. Entenda, busque o entendimento, especialmente para aqueles que aceitam a ideia de Deus, aceitam a realidade de Deus. Como pode ser que Deus tenha admitido, tenha implantado no ser, antes dele ter experiências com o meio, antes dele ter relações humanas, tantas diferenças? Estude isso
e você chegará inevitavelmente à conclusão de que o período atual que nós vivemos foi precedido de um período anterior e que esse período foi muito rico, foi muito extenso, foi gerador de muitas capacidades e talentos. Chegaremos à conclusão de que foi mais de um período, que essa personalidade, que esses talentos, que essas capacidades, que essas ideias inatas que surgem, por assim dizer, do nada, mas que não são do nada, vieram de muito tempo, de um tempo muito longo e muito rico. Analise isso, pense nisso. Amanhã estaremos novamente no estudo da reencarnação. E hoje estimulamos com as nossas questões toda a humanidade a aceitar, a descobrir nessa ferramenta o meio de acertar os talentos que não possui, aceitar as sombras, as más tendências que trazemos todos dentro de nós mesmos. Porque a certeza de que todos os nossos talentos foram criados por nós mesmos em nossas boas ou más decisões, nos dá uma certeza, uma esperança maravilhosa. Por quê? Porque assim como a vivência e as decisões ruins geraram más características, vícios, se nós começarmos agora, nos determinarmos, nos focarmos em constituir virtudes, é claro que a nossa personalidade também mudará. A reencarnação é a mãe de todas as esperanças, é a certeza de que somos construtores de nós mesmos, tanto em nossos defeitos atuais, quanto em nossas imensas virtudes futuras. Pensemos, estude a respeito disso e nós hoje, já com essas mínimas certezas que conquistamos, transbordamos a toda a Terra para curarmos toda a humanidade das revoltas, da pena de nós mesmos, que tanto amesquinham a criatura, das culpas e das mágoas, que tanto intoxicam as almas. Abramo-nos a essa cura maravilhosa, compreendendo a realidade, já longe de ser uma teoria, a realidade das reencarnações, das vidas sucessivas, da lei de causa e efeito. Até amanhã continuaremos a estudar sobre isso, saudando apenas agora nossos amigos. Deixa eu ver se eu consigo, né? As nossas limitações aqui são grandes e de vez em quando o Facebook não nos permite acessar os amigos. Parece que hoje será um desses dias. Por algum motivo, essa live de hoje não será possível saudarmos os amigos individualmente, fazendo então essa saudação fraterna a todos os amigos que assistiram como live, que assistiram como gravação, e os que não assistiram, que a nossa energia banhe a Terra, banhe a humanidade como um estímulo para que estudemos fora, estudando-nos dentro, para que cresçamos em direção ao outro, em direção à nossa essência, praticando bem. Muito feliz, muito realizado por estarmos fazendo esse nosso momento e convidando a todos para amanhã estarmos juntos novamente. Grande abraço, até amanhã.